Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui dando continuidade no nosso estudo de Tiago, na carta de Tiago, e hoje nós vamos falar de um assunto pouco falado. Eu particularmente só vi um pastor falando disso, que em um dos seus livros, o Hernando Dias Lopes, e nós vamos falar de um assunto que está dentro do tema fé, que é o tema que a gente está tratando do capítulo 2 de Tiago. Nós estamos vendo como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa, e nós começamos isso estudando o capítulo 2 de Tiago. Até o versículo 13 a gente viu os testes para uma fé verdadeira. Depois a gente viu nos versículos 14 a 17, nós vimos sobre a fé falsa. E hoje nós vamos falar somente de um versículo, que é o versículo 19, que fala da fé dos demônios, né? E a gente vai ver que os demônios também têm um certo grau de fé, um certo grau de crença em Deus. Mas também a gente vê que esse certo nível de fé, ou esse grau de fé, ou como você queira chamar, não é suficiente para que eles sejam salvos. A gente vai ver depois, no próximo vídeo, sobre a fé salvadora, né? Vamos ler o versículo 19 do capítulo 2 de Tiago. Tiago 2,19, que é o objeto do nosso estudo de hoje, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, a partir dessa afirmativa de Tiago, a gente vai ver que os demônios eles têm um certo tipo de fé, né? Na pessoa de Jesus e também na Trindade e tudo mais. A gente viu no vídeo passado que a fé morta que Tiago trata do versículo 13, 14 ao 17, é uma fé que só atinge o intelecto, né? Ela só atinge apenas o intelecto. É uma fé morta, é uma fé teórica, é uma fé que não é expressa na prática nem demonstra emoções. É uma fé única e exclusivamente do intelecto. Agora, o dito aqui de Tiago, no versículo 19, nos aponta um grau de fé maior do que a fé morta. A fé morta, ela atinge o intelecto. A fé dos demônios, ela atinge o intelecto e as emoções. Então, a gente pode entender, por assim dizer, que os demônios, eles têm um estágio de fé mais avançado do que muitos cristãos, ou muitos crentes, ou dito assim cristãos, né? Enquanto a gente viu no vídeo passado que a fé morta é aquela fé teórica, da teologia, da ortodoxia, enfim, é uma fé somente da fala, a gente vai ver hoje que esse grau de fé, ou esse tipo de fé que Tiago diz que os demônios têm, é uma fé que atinge não só o intelecto, mas também as emoções, porque ele diz que os demônios creem e tremem. Então eles não só creem, eles creem e tremem. Tremer, tremor, temor é um tipo de ação ou sentimento que mexe com a emoção. Você está entendendo?
Então não é só crer, eles creem e tremem. Então Tiago, dentro dessa especificidade da fé morta, ele destaca a fé morta, somente a do intelecto, e a fé dos demônios, que é num versículo só, ele diz que os demônios eles creem e tremem. Então eles atingem também o seu emocional, na sua crença e no seu reconhecimento de que Deus é um só. Crer e tremer não é uma experiência salvadora, não é. Há muito quem diga que às vezes a gente diz, né, assim, de boca para fora ou nas emoções mais afloradas, a gente diz assim: fulano só precisa de um encontro com Cristo. Queridos, tivemos pessoas na Bíblia, enquanto Jesus esteve na Terra, que tiveram encontros com Cristo e não se salvaram, não foram salvas. A gente tem o exemplo do jovem rico, que teve um encontro com Cristo e não se decidiu ali, pelo menos naquele momento. Ele não se decidiu por Jesus, ele não foi alcançado pela verdade. Na verdade, ele foi confrontado com o evangelho que ele dizia crer, dizia entender. Era uma fé, essa fé morta, essa fé da ortodoxia, do conhecimento, do intelecto. O cara sabia pra caramba, mas ele não ia adiante. Não mexia nem com as emoções dele, essa fé, porque ele nem tremeu, pelo contrário, ele saiu triste, né? Depois de ter sido confrontado com a verdade que ele mesmo conhecia, né? Então, o jovem rico é um exemplo muito claro de alguém que teve um encontro com Cristo e não foi alcançado pela graça salvadora. O ladrão da cruz, o que não se converteu, ele também foi uma pessoa que, assim como o da cruz do outro lado, os dois tiveram um encontro com Cristo. Um foi salvo, o outro não. Há quem diga, né, que os dois ladrões representam ali a universalidade, né, a eficácia da salvação. Ela está ali para ser eficaz para todos. Mas nem todos são alcançados por essa salvação, para que ninguém se iluda, né? Para que ninguém se iluda de que nem todos serão salvos. Então, a gente vê que crer e tremer no Senhor não é uma experiência salvadora. O versículo 18, que é o que antecede o 19, a gente vai ver que uma pessoa ela não é salva pelo conhecimento adquirido, e sim pela sua prática. Olha só, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu te mostrarei com as obras a minha fé. Então, Tiago ele coloca esse ponto, né, de que uma fé sem obras, que fé é essa? Que não vive aquilo que crê. O Evangelho é um convite ou é um mandamento a um viver daquilo que se crê, né? É um desafio diário esse, né? E Tiago diz: olha, a sua fé sem obra não me diz nada. Agora eu vou te mostrar as minhas obras da fé, para você ver que eu sou salvo. Então, basicamente é isso que a gente vai ver, particularmente sobre a fé dos demônios. E aí a gente vai ver no que os demônios creem, então. Se eles têm um tipo de fé, Tiago diz que eles creem e tremem, então mexe inclusive com as emoções. Que tipo de fé? No que eles creem? Pelo menos 4 coisas a gente vai ver rapidamente no que os demônios creem. Os demônios creem que Deus é um só. Os demônios creem na divindade de Cristo. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas, o inferno.
Os demônios creem também na existência do inferno, apesar de o próprio Satanás espalhar essa mentira a muitos de que isso não existe. Essa talvez seja a maior mentira dele, né? Porque inclusive ele crê, ele sabe que existe, e aqui é para lá que ele vai, o destino eterno dele, de todos os que não crerem em Jesus de maneira eficaz, de maneira prática, né? Naquela crença teórica. E em quarto lugar, os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará, né? Então a gente vai ver basicamente esses 4 pontos aí, né? Os demônios creem que o Deus é um só, os demônios creem na divindade de Cristo, os demônios creem na existência do inferno e os demônios creem na autoridade de Jesus e obedecem. E sabem que serão julgados por ele, tá? E essa primeira crença que a gente está falando, né? Os demônios creem que Deus é um só. O próprio Tiago fala no versículo 19, né? Vamos ler de novo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, os demônios creem na existência de Deus e de que esse Deus é um só. Então, em certo ponto, os demônios têm uma fé mais verdadeira que muitos ditos cristãos que acreditam em outros deuses. Os demônios têm uma fé mais verdadeira do que alguns que negam a existência de Deus, alguns humanos que creem na não existência de Deus, né? Os demônios, eles creem naquele Shema, aquela seção, aquelas 2 frases. O Shema são as 2 frases que iniciam a Torá, né? Ouve Israel. O quê? O Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os demônios creem nisso. Os demônios creem nisso. Então, veja que a crença dos demônios em relação a Deus é uma crença que muitos seres humanos não têm. Não têm. É uma crença muito mais verdadeira do que muitos cristãos, inclusive, que dizem que creem. Você está entendendo? Porque alguns cristãos dizem que creem em Deus, mas não creem de todo o coração. Sabe, reconhece, mas na hora do aperto recorre a um, recorre a outro Deus, né? a outro ente em que ele acha mais poderoso, na sua própria força, no seu próprio intelecto, no seu próprio poder aquisitivo. Então é isso que a gente vai ver. A gente vê, né, logo de cara, que Tiago afirma que os demônios creem em Deus e tremem, e eles creem na existência de um Deus só. Apesar de termos muitos seres humanos, homens, mulheres, que não creem na existência de Deus, se dizem ateus ou ateias, os demônios creem em Deus, né? Então isso é um versículo até interessante para mostrar aí para um ateu, né? Você é pior do que o demônio, porque o demônio crê e treme. Você diz que nem existe, então tá difícil, né? Tá difícil. Porém, a gente sabe que esta crença dos demônios não é suficiente, não pode salvá-los, né? Porque eles blasfemaram contra Deus, né? Eles quiseram usurpar o lugar de Deus, quiseram ser maior do que Deus, e a condenação deles já está assim sentenciada, né? A segunda coisa que a gente vai ver que os demônios creem é que eles creem na divindade de Cristo. Eles creem na divindade de Cristo. Marcos 3,11. Marcos 3,11 é um texto um dos textos, né, que vai mostrar a profissão de fé do demônio em relação à pessoa de Jesus. Vamos ver? Também os espíritos imundos, quando ouviam
prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Vamos ler de novo. Os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles não só sabiam quem era Jesus, como eles se prostravam diante de Jesus. Os demônios adoram a Jesus. Se prostram diante da presença de Jesus. Esse é o nível de fé que Tiago diz que os demônios têm acerca de Jesus. E que a semelhança desses demônios, muitos creem também e estão nas nossas igrejas. Tiago, quando ele escreve isso, ele está dizendo assim, olha, essa sua fé, que não leva a uma prática, que não transforma em vida, esse tipo de fé, inclusive, o demônio tem. O que Tiago está dizendo é que, para aqueles cristãos ali que estavam sendo perseguidos, para aqueles cristãos ali que estavam passando por aquele problema que a gente já viu lá na introdução, né, que essa carta foi dirigida aos cristãos que estavam sendo perseguidos, né, logo depois ali do martírio de Estevão. Então, o que Tiago está dizendo é que, olha, uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé que não é evidenciada na prática do amor ao próximo, essa fé o demônio tem. E muito mais do que só ter, ele tem e treme. Então o que Tiago está querendo dizer, e o que deve nos assustar, se de repente você ainda não se atentou para isso, é que os demônios creem tanto que até o adoram. Até o adoram. Isso é para realmente parar tudo e falar assim, meu Deus, que tipo de fé que eu tenho dito professar o Senhor? Tá certo? A terceira coisa que os demônios creem é que eles creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles creem nesse lugar. Eles sabem que existe um lugar destinado à penalidade eterna, onde a ira de Deus será manifestada para toda a eternidade sobre todo aquele que não crê em Jesus. Onde é que está evidenciado isso? Lucas 8,31. Lucas 8,31 é aquela passagem em que Jesus se aproxima de uma aldeia, tem uma pessoa possessa, os demônios o reconhecem e diz o seguinte, rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo, para o Seol, para o inferno. Eles não queriam ir naquele momento para um lugar de tormento. Então, se os demônios reconhecem a Jesus, o adoram e ainda pedem para que não sejam lançados no abismo, no inferno, é porque eles sabem que esse lugar existe e que esse lugar é o lugar deles. Eles sabem que o inferno é um lugar criado para o diabo e os seus anjos, os demônios. Eles não negam a existência do inferno. Apesar de muitos, hoje aí fora, negarem a existência do inferno, a existência do inferno não é negada nem pelos demônios. Eles creem nas penalidades, na justa ira de Deus que será derramada sobre todo aquele que não crê em Jesus. E por último, os demônios creem na autoridade de Jesus e o obedecem. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Vamos ler? Marcos, capítulo 1, do 24 ao 27. Marcos 1, 24 a 27, vai nos mostrar que os demônios,
eles creem que Deus é um só, creem na divindade de Jesus, sabem da existência de um lugar onde eles serão punidos eternamente e obedecem a Jesus. Eles reconhecem a autoridade de Cristo e obedecem. Vamos ler, antes de nós fazermos algumas considerações? Marcos 1, 24 a 27 vai dizer: que temos nós contigo? Isso quem está falando são os demônios quando Jesus se aproxima. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Mas Jesus os repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Querido, primeira coisa que a gente precisa atentar para esse texto que a gente leu. Os demônios sabem que Jesus é santo, que Jesus é Deus. Olha essa expressão da fala do demônio. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios reconheceram Jesus como Santo de Deus. Aí eu te pergunto, quem naquela época não reconhecia Jesus como Santo de Deus? Quem eram as pessoas que não acreditavam em Jesus como Messias? Sabe quem era, queridos? Os religiosos, os líderes da religião judaica, os fariseus, os escribas, doutores da lei. Eles não acreditavam em Jesus. Os demônios não só acreditavam, como reconheciam a sua santidade. Faça o paralelo que você quiser. Os demônios sabem que terão de comparecer diante de Cristo, o Supremo Juiz. Aonde está evidenciado isso? Quando ele faz a primeira pergunta, segunda pergunta, né? Vieste para perder-nos? Vieste para, de fato, nos fazer perder definitivamente? Esse perder é no sentido de julgamento, é no sentido de ser executados o juízo. Então os demônios reconhecem que Jesus é o juiz que irá julgá-los. E por último, o que a gente vê é que os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Olha o testemunho das pessoas que viram o que aconteceu. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso que a gente está vendo? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles o obedecem. Aí eu te faço uma pergunta. Diante disso que a gente viu, de que até os demônios obedecem à ordem de Jesus, o que a gente pensa, o que a gente faz de um crente que não obedece à palavra de Deus? O que a gente pode pensar de alguém que se diz cristão e não obedece à ordem de Deus? Ordem essa que nem os demônios ousam desobedecer. O que Tiago nos aponta
é que a fé dos demônios, às vezes, é muito mais verdadeira do que a fé de muita gente que se diz crente nos dias de hoje. Ou melhor, desde aquela época em Jesus. Que tipo de fé é essa que uma pessoa diz ter em Jesus e não obedece à ordem de Jesus? Ordem que quando Jesus dá, os demônios obedecem, mas o crente não. O crente não. O crente não obedece à autoridade de Jesus. É muito difícil entender isso. É muito difícil entender isso. Uma fé só intelectual está abaixo da fé do demônio. Porque o demônio, ele crê com o intelecto e treme. Então ele já vai para o estágio da emoção. Então alguém que só crê na fala, mas não evidencia nada, ainda está aqui, ó. A fé do demônio está aqui e o do camarada está aqui, ó. Agora, alguém que tem a fé do intelecto e da emoção também, ele se iguala à fé dos demônios. É igual. Não tem diferença. Crer por crer. É isso que Tiago está falando. É esse confronto que Tiago está trazendo. É esse choque de realidade que Tiago diz na sua carta. Você crê que Deus é um só? Muito bem, parabéns para você. Porque até os demônios creem e tremem. Então crer em Jesus não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É isso que Tiago está denunciando para a gente e que a gente precisa parar e nos analisar. Que tipo de fé é essa que eu tenho vivido? Que crente tem sido eu? Ou será que tem demônio melhor do que muito crente por aí, pelo amor de Jesus Cristo? Essa é uma realidade que a gente precisa entender. Eu fiz questão, querido, de tirar 30 minutos, fazer um vídeo só para falar desse versículo. Porque às vezes passa desapercebido. E a minha intenção é que você reflita sobre o que você tem feito daquilo que você diz que crê. A minha intenção é que o Espírito Santo nessa hora entre no seu coração, abra a tua mente e faça você entender que tipo de cristianismo você tem vivido. A despeito do que você tem postado nas redes sociais, a despeito do que você tem colado no seu carro, a despeito daquilo que você coloca na sua camisa, que tipo de cristianismo você tem vivido. Se não tem prática, você ou eu, se não tivermos prática da nossa fé, se essa fé não for evidenciada no amor ao próximo, se essa fé ela não for externada com boas obras, ela é igual à dos demônios. Igual. E demônio não é salvo. E se essa fé não te emociona, não te impacta, não te faz tremer diante do nome de Jesus, esta fé está, inclusive, aquém da fé dos demônios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque é ela que nos ensina, é ela que nos constrange, é ela que nos coloca no eixo, é ela que nos chama à realidade. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Teu Espírito fale mais aos nossos corações aquilo que faltou. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe com a graça do Senhor Jesus.